E eu quero mostrar para vocês aqui hoje o quanto que a desobediência pode impactar a nossa vida e a nossa prosperidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. Haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e debaixo de caos, vazia, desorganizada, em desordem. Então veio Deus e disse: haja luz. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre as águas, que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, mas vem Deus e diz: haja luz, e houve luz. Fecha seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aqui apresentar as nossas vidas e te pedir essa noite que, debaixo de gratidão, de generosidade, de amor, de responsabilidade, debaixo de maturidade, o Senhor possa conduzir essa palavra aqui hoje. Cobre os nossos ouvidos aqui, tira todo o comichão, Senhor, dos nossos ouvidos, para que em nome de Jesus o Senhor possa tratar e virar chaves aqui. Eu sei, porque o Senhor já disse que essa noite seria uma noite profética nesse lugar, Pai. E eu quero profetizar aqui, Senhor, que sim, eu quero tomar conselho do Senhor essa noite, para que a Tua verdade possa virar chaves sobrenaturais em cada família, em cada homem, em cada mulher, em cada jovem aqui, Pai. Cobre aqui os nossos corações e nos abençoe aqui em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a entrar comigo nesse tema. Quando nós olhamos para a mensagem do Gênesis, nós vemos uma terra sem forma e vazia. E nós não vemos a operação de Deus Pai no primeiro dia que não fosse trazer luz. Talvez você já deve ter ouvido isso, e eu acredito que essa mensagem não é uma mensagem nova para você. Mas você vai perceber que o sol e a lua, os luminares, as estrelas, não foram criadas no primeiro dia. Se não me falha a memória, no terceiro dia. Que luz era essa que Deus cria no primeiro dia? Que luz era essa que Ele invoca e diz: haja? Para que eu e você possamos saber, a luz que Ele invoca é a luz da ordem. É a presença dEle que coloca todo o caos em ordem. A partir do momento que Deus coloca ordem, a Bíblia diz que no primeiro dia Ele só colocou as coisas em ordem, Ele não fez mais nada que não fosse colocar as coisas em ordem. E então, a partir de um ambiente organizado, Deus começa a construir o mundo que nós conhecemos. O princípio de todas as coisas é a ordem. Deus é um Deus de ordem. E muitas vezes, para que os propósitos dele nas nossas vidas se cumpram, não é mediante ao nosso esforço, aos nossos sacrifícios, mas naturalmente dizendo, para que as verdades e as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, é muito mais uma questão de ordem do que uma questão de sacrifício. Quando Saul sacrifica um cordeiro para Deus, Samuel vem com a verdade para Saul, dizendo: era muito melhor você me obedecer do que sacrificar. A intenção de Deus nunca foi exigir de mim e de você algo que lhe custasse, que na verdade não fosse algo que precisasse ser removido de nós, para que a nossa vida entrasse em ordem. Essa noite eu quero mostrar para você aqui, em nome de Jesus, que o maior desafio, e a gente já vem construindo isso, só fazer esse parênteses, a gente já vem construindo a primeira noite, a primeira sessão dessa série foi o altar do nosso coração. Entendemos que para que a gente possa viver portas abertas na nossa vida, nós precisamos alinhar o altar do nosso coração. O altar das prioridades do nosso coração. Deus precisa ser o primeiro, para que a bênção de Deus opere nas nossas vidas. Na segunda noite, nós falamos sobre o espírito da miséria, que não é a falta de dinheiro ou a pobreza financeira, mas a miséria é aquele espírito
que tem uma mentalidade disfuncional é uma pessoa que se contenta com aquilo que Deus não prometeu para ela, com menos do que o suficiente. A gente prova da miséria quando nós focamos apenas em nós, quando dizemos eu só preciso daquele pouquinho para sobreviver. E essa mensagem é uma mensagem, ainda que aparentemente verdadeira ou humilde, essa mensagem carrega uma mentira do diabo. Porque Deus não tem essa promessa para mim e para você. A promessa de Deus é que nós seríamos abundantes. Ele disse, eu tenho uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então a verdade de Deus é que Deus precisa encontrar um coração abundante, para derramar da abundância dele, para que nós tenhamos mais do que o suficiente. Quem quer mais que o suficiente aqui? Por que você quer mais? Por que Deus quer te dar mais do que o suficiente? Porque a Bíblia vai mostrar que quando Deus nos abençoa, é necessário que a gente transborde na vida de quem está do seu lado. Dá uma olhada para quem está do seu lado, dá aquele sorriso de crente, e diz para ele assim, eu estou contando com o seu transbordar. Estou contando com isso. Nós recebemos essas mensagens, o nosso coração se enche de expectativas, nós ajustamos tudo para que a coisa possa acontecer. E Deus diz, para que aconteça, você precisa de ordem. Que ordem é essa? Para começar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não viverá. Ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, Ezequias, e você não vai sobreviver. Muitos de nós estamos buscando a prosperidade. É óbvio, quem acorda cedo para trabalhar está buscando viver algo abundante na sua vida. E alguns de nós, talvez pela sociedade, pela cultura que nós abraçamos, nós achamos que quanto mais nós trabalharmos, mais nós iremos prosperar. A verdade de Deus é o contrário disso. A verdade de Deus é que Deus está buscando uma ordem na nossa casa, um alinhamento na nossa casa, para que a bênção de Deus corra e nos alcance. Deuteronômio capítulo 28 diz, que se você me obedecer, as bênçãos do Senhor correriam. Quem lembra disso? As bênçãos do Senhor correriam e... O que Deus está dizendo? O que eu tenho para você, você não vai dar conta de segurar. Vai correr atrás de você e vai te alcançar. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Pastor, por que isso não está acontecendo? Porque provavelmente existem desordem dentro de você ou dentro da sua casa. Que desordem é essa? Uma desordem familiar. Quando Deus diz para o profeta Ezequias, para o rei Ezequias, dizendo, põe a sua casa em ordem, ele não estava falando de organizar fisicamente sua casa. Como algumas pessoas podem dizer, ele era rei, tinha súditos para limpar a casa dele. Muito menos, dizendo, põe em ordem a sua casa, estava falando do coraçãozinho dele. Até porque nesse mesmo texto, o profeta Isaías diz para ele como que Deus ia provar para ele que a verdade, que ele iria se recuperar. Esse texto diz de uma recuperação, Deus deu mais 15 anos para ele. E a pergunta dele para o profeta é, como que eu vou saber que Deus vai me dar esses 15 anos? O profeta diz, o Senhor manda te perguntar, se você quer que a sua sombra adiante 10 graus ou retroceda 10 graus. A gente sabe que é a luz do sol que faz a projeção da sombra. Ele disse, é mais fácil a luz do sol acelerar e eu ver ela adiantando, mas retroceder a projeção da sombra é impossível. Isaías pergunta para ele, Deus manda te perguntar o que você quer. Ele falou, eu quero ver a minha sombra retroceder. Porque eu creio num Deus do impossível. E a Bíblia diz que a sombra dele retrocedeu. Isso significa que ele era um homem que tinha um coração alinhado com o Senhor e cria no Senhor. Mas existia um protesto de Deus. Ele era um homem de Deus, um homem que governava o povo de Deus, mas existia um protesto de Deus. O protesto de Deus para Ezequias é, ponha sua casa em ordem. Muitos de nós queremos prosperar. Queremos viver uma vida abundante e transbordante. Somos homens de fé, oramos, dobramos os nossos joelhos, queremos que Deus tenha e faça intervenções. Mas Deus manda dizer,
põe a sua casa em ordem. Porque não é a quantidade de dinheiro que vai te trazer felicidade. Na verdade, o dinheiro é uma ferramenta que Deus pode nos dar para revelar o nosso coração. Aquele ditado que as pessoas dizem, quando a pessoa tem dinheiro, ela mostra quem ela é. É verdade. Porque o dinheiro é uma ferramenta reveladora, ela revela o que está no profundo do nosso coração. Coisas que nós guardamos no mais íntimo do nosso ser. Amarguras e tristezas, sensos de comparações que nós colocamos e depositamos no profundo do nosso coração. Mas quando o dinheiro apresenta-se na nossa vida, nós temos o poder de botar tudo isso para fora. Deus diz, põe a sua casa em ordem, Ezequias. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que o sucessor de Ezequias, 15 anos depois, foi Manassés. E Manassés, o filho dele, destruiu tudo o que ele fez. Tudo aquilo que ele tinha construído na presença do Senhor, o filho dele foi efetivamente contrário a tudo aquilo que ele fez. Foi um avivamento às avessas, porque Ezequias tinha conquistado o reino, tinha governado a nação, ele tinha sido um homem de Deus, mas ele não cuidou da família dele. E isso é tão importante, porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, se você quiser abrir, põe aí para mim. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e a tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que as suas orações não sejam interrompidas. Deixa eu ver se está interrompido aqui. Interrompidas. Em outras traduções, retidas. O que Deus está dizendo é, quando existe um desajuste familiar na minha família, as minhas orações sequer são ouvidas no céu. Pastor, eu estou orando, sua oração não passa do teto. Pastor, eu estou jejuando, Deus não está nem vendo. Pastor, mas eu estou pagando um preço, está pagando para você. Deus está dizendo, põe a sua casa em ordem. Volta lá e conserta com o seu marido. Volta lá e conversa com a sua esposa. Efésios capítulo 6, verso 4 diz, pais, não ponham os seus filhos à prova, não irem os seus filhos. Ele está dizendo, não extrapole a sua autoridade. Filho, honrem seus pais, porque é o primeiro mandamento. Com herança, com promessa. Deus está dizendo, existe uma relação conturbada. A promessa de Deus é, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O foco de Deus sempre vai ser família. Uma sociedade está dizendo, se você encher o seu filho de dinheiro, der todos os presentes para ele, ele vai ser feliz. Me prova. Porque a nossa sociedade está cheia de meninos, cheio de videogame, cheio de brinquedo e passando depressão. Depressão infantil é um dos assuntos mais debatidos hoje na nossa sociedade. Se bem que a nossa sociedade está fazendo até depressão de pet. Não vou levar isso em consideração. Mas filhos que não têm um alinhamento, pais que não têm o coração dos filhos, filhos que não respeitam e não honram os seus pais, estão retidas as vossas orações. Deus está dizendo, eu não vou te escutar. Você vai pagar preço, você vai orar, você vai jejuar, e não é isso que eu estou querendo. Volta lá e conserta o que está estragado dentro da sua casa. Alguns de nós brigamos em casa por causa de dinheiro. Queremos ganhar mais, queremos viver coisas melhores. Sonhamos e em nome desses sonhos nós atropelamos princípios. Em nome de um sonho ou de uma imagem de futuro, nós sacrificamos o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. Nós sacrificamos a nossa intimidade com as nossas esposas. Nós desalinhamos valores e propósitos que nós construímos no altar. Nós sonhamos coisas que a nossa família não está sonhando. Coisas que as nossas famílias não precisam. Vamos falar a verdade, nós temos mais coisas do que nós precisamos. Nós queremos mais coisas do que realmente nós precisamos. A nossa sociedade está condicionada a consumir. E quanto mais nós consumimos, quanto mais nós focamos em consumir, mais nós podemos nos esquecer que existem coisas mais importantes do que ganhar dinheiro no mundo.
Está na hora da gente ser verdadeiro e parar de prometer coisas que Deus não prometeu. Talvez você não está prosperando, e ainda que Deus tenha promessas na sua vida, e Deus tem promessa na sua vida para você prosperar, porque você é presunçoso e orgulhoso, e você prefere ficar na miséria do que pedir perdão para alguém que você precisa pedir perdão. Você prefere comer, como o ditado diz, comer o pão que o diabo amassou com o rabo, do que calar a voz do seu orgulho e consertar com a sua casa, consertar com o seu filho, consertar com a sua esposa ou com o seu marido. Está na hora da gente ser maduro. Se nós queremos viver os melhores dias e queremos sonhar os melhores sonhos e viver os planos de Deus, nós precisamos entender que o maior é aquele que serve, e não fala de serviço, fala de coração. Jesus disse: se você chegar numa festa, senta no último lugar. Deus estava novamente falando: alinha o seu coração e ponha a humildade no seu coração, porque então você será honrado. Essa história de que Deus está me abençoando e a minha família está ficando para trás é uma mentira do diabo. Porque eu não sei se você sabe, o diabo também pode te dar dinheiro. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Só que o preço é gigantesco. Vai abrir mão de toda a sua descendência e do seu coração e da sua vida. Deus tem propósitos e Deus tem sonhos para derramar na minha vida e na sua vida. Mas é tempo da gente olhar para as nossas casas, e olhar para os nossos relacionamentos, e olhar para a saúde dos nossos relacionamentos. Porque não adianta sacrificar intimidade, não adianta sacrificar sonhos, não adianta sacrificar virtudes, não adianta sacrificar tempo. Porque não é assim que Deus está esperando te abençoar. A Bíblia diz que Deus abençoa os dele enquanto nós dormimos. Está entendendo? A bênção de Deus não está no seu esforço, a bênção de Deus está na sua obediência. A bênção de Deus repousa aonde você obedece. Mas pastor, eu estou obedecendo, eu estou dando dízimo. Obediência seletiva é desobediência. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ser muito obediente nos dízimos e nas ofertas. Tem muito crente assim, que não vem na igreja, que não comunga, que não ora, que não lê Bíblia. Mas sou dizimista, pastor. Obediência seletiva é desobediência. Não adianta você ser seletivo na sua obediência. Jesus disse: quem não renunciar em tudo em meu nome, não pode ser o meu discípulo. Não adianta você vir aqui dizendo: eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas e nada acontece na minha vida. Deus vai dizer: olha para a sua casa, deixa eu ver como é que está lá. Abre a portinha da sua casa, deixa eu entrar. Nós não cantamos isso, né? Abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está seu relacionamento com a sua esposa. Deixa eu ver como é que está seu relacionamento com o seu esposo. Deixa eu ver como é que está seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Deixa eu ver como é que está a sua história, seus relacionamentos. Como é que está seu relacionamento com o seu irmão. Outra passagem de Jesus: se você vier com o seu envelopinho de oferta para semear e se lembrar que tem alguém chateado com você, ou você com ele, pega a sua ofertinha, põe no bolsinho, volta lá e conserta, e depois você apresenta. O que Jesus estava dizendo? Que é muito mais importante o seu coração alinhado e a ordem de Deus estando plena na sua vida do que uma oferta que você dá. Quero voltar a dizer: Deus tem sonhos e tem planos para a sua vida. Deus tem promessas e quer te prosperar em todos os sentidos. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas a desordem tira todo o propósito, porque a sua vida fica retida no céu. Enquanto não houver reajuste, enquanto não houver alinhamento, tudo fica travado. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te dar um espírito de sabedoria aqui essa noite, para que você possa consertar tudo que está quebrado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você não vai se esforçar para ser abençoado. Você não vai sacrificar para ser abençoado. As coisas vão acontecer naturalmente, porque você já recebeu a promessa quando Cristo morreu no seu lugar. Não existe esforço quando há obediência. Está entendendo? Eu queria te convidar agora a abrir sua Bíblia no livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 18.
Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que são estes? E ele me respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou outros 4 artesãos, e eu perguntei: o que eles vêm fazer? E ele respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias tem uma visão e vê 4 chifres que dispersam. E Deus disse: eu vou mandar artesãos para ir lá e quebrar esses chifres. Quando nós olhamos para esse texto, parece algo incongruente com uma realidade de guerra. Porque para você enfrentar os chifres, que são sinais de poder, você não manda artesãos, você manda guerreiros. Você deve mandar pessoas habilitadas para a guerra, para enfrentar o inimigo. Mas Deus disse: eu vou enfrentar esses inimigos com artesãos. A palavra artesãos aqui significa todo tipo de artífice. Fala de pessoas que possuem uma criatividade divina. Para que você saiba, o primeiro homem cheio do Espírito Santo na terra foi Bezalel. A Bíblia diz que Deus encheu ele com o Espírito Santo para que ele fosse artífice e construísse o tabernáculo com Moisés. Um homem cheio do Espírito Santo que foi inspirado a ter a criatividade do céu na vida dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma desordem emocional tira a nossa criatividade. Quando nós não sabemos quem nós somos, quando as nossas pirraças emocionais e as nossas birras emocionais tiram da gente a nossa capacidade de enxergar as circunstâncias com os olhos de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa: nem tudo na sua vida que você está enfrentando é culpa do diabo. E nem tudo na sua vida vai existir uma porta sobrenatural para você passar. Talvez Deus vai te dar uma chave e com criatividade você vai passar por ela. Nós precisamos voltar a entender que as nossas imaturidades roubam da gente ferramentas importantes para nós vencermos. Ferramentas importantes para nós enfrentarmos os nossos inimigos. Uma dessas ferramentas é a criatividade. Por que eu estou falando de criatividade aqui? Sabe por quê? Porque criança tem muita criatividade. Tem um livro, deixa eu só pegar o livro, chama Breakpoint and Beyond, Ponto de Ruptura e Coisas Além. Tem a autora chama George Land e Beth Jarman. Depois você pode pesquisar no Google. Ela fez uma pesquisa com 6.500 crianças. 6.500 crianças. Na idade de 5 anos. E apontou que 98% das crianças tinham o gênio criativo. Passados 5 anos, as crianças entraram na escola, a incidência de 98% caiu para 30%. De 100%, 98% tinham gênio criativo. 5 anos depois, de 98% caiu para 30%. Depois mediram essas crianças que tinham 98%, depois 30%, mediram ela com 15 anos. A taxa caiu para 10%. Testaram 280 mil adultos e descobriram que a taxa de criatividade desses adultos era só de 2%. Alguma coisa aconteceu. E não adianta dizer para mim que o gênio criativo que a gente carrega, uns têm, outros não. Na verdade, isso está provado cientificamente que todos nós temos gênio criativo. Temos capacidade de pensar, de criar e de se expressar. Mas o condicionamento tirou da gente a capacidade de pensar. E quem não pensa, se frustra. E quem se frustra, vira vítima. E quem vira vítima, não tem poder de transformação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo, existe um sistema que rouba e que prende eu e você de termos capacidade de vencer os obstáculos da vida sendo criativo. A Bíblia diz que Cristo nos libertou, aonde nós achamos que Ele nos libertou apenas da nossa liberdade, da nossa prisão espiritual, mas Cristo nos libertou para que nós pudéssemos ter ideias e pensamentos como Deus tem. Paulo no seu livro a Coríntios diz que vocês tenham a mente de Cristo.
Que mente é essa? Uma mente que funciona por princípios, mas que tem ideias, sonhos e estratégias. A maioria dos crentes querem sentar para reclamar das faltas de oportunidade. A maioria de nós estamos conformados com os ambientes que nós estamos, nos conformamos com as realidades que nós enfrentamos todos os dias, porque nós não sabemos como sair dessa realidade. Então nós preferimos nos reclamar, nos colocar como vítima e ficar frustrado dizendo: para mim não tem jeito. A ponto de crente dizer: Deus não quis me abençoar dessa forma. Quem te falou que Deus não quer te abençoar em todas as áreas e em todas as formas? Mas a sua cabecinha está tão conformada com a sua realidade que não consegue pensar fora da caixinha. Nós somos condicionados a pensar como os nossos pais pensaram, a pensar como os nossos professores pensaram, a pensar como os traumas da nossa vida nos fizeram pensar, mas nós somos desafiados por Deus a ter criatividade. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te dar uma ideia que pode mudar a sua vida, se você entender o que Ele quer fazer aqui essa noite. Uma ideia pode mudar a sua vida inteira. Só que nós estamos querendo que Deus faça as coisas como alguém que espera o dinheiro nascer do pé. Nós achamos que Deus é o Deus que faz nascer dinheiro do pé, e Deus é o Deus de ideias, é o Deus de estratégias, é o Deus de sonhos. Ele diz: eu sou um general de guerra. Você já parou para perguntar qual é o papel de um general? Se não criar estratégias para que o seu exército vença. Você já viu um general em campo de batalha armado e punhado na frente de batalha? Não, ele está por trás pensando como vai fazer para o seu exército vencer. E a Bíblia diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: eu fico atrás, tendo ideias e sonhos para você ser abençoado. Mas nós estamos lá na frente dizendo: Deus não quer fazer isso na minha vida. Desculpa, isso é mimimi de um crente que não amadureceu, que condicionou a sua vida, a sua realidade medíocre, que parou para pensar e disse: eu não quero pagar o preço de uma transformação na minha vida. Eu não quero romper com laços que eu preciso romper. Eu não quero romper com amizades que eu preciso romper. Eu não quero romper com ciclos familiares que eu preciso de romper. Como que você quer prosperar se você não está disposto a pagar o preço para isso? Como que você quer ser abençoado se eu e você, que fomos chamados para ser o povo mais feliz dessa terra, somos aqueles que mais reclamam do Deus que nós servimos? Um dia, duas mães se apresentaram para Salomão e disseram: o filho é meu. A outra disse: o filho também é meu. O filho é meu. Salomão não tinha o que fazer. Salomão não tinha o que fazer para resolver aquele problema. Então ele disse: me traga uma espada que eu vou dividir o menino. Quem lembra essa história? Lembram disso? Eu lembro que eu assisti isso até no Chapolin, do Salomão. Lembra? Quando o Salomão ia dividir o menino, a mãe gritou. O que a mãe disse? É melhor o meu filho vivendo com a outra do que morrer aqui na minha frente. Qual era a outra forma que Salomão tinha como resolver aquela situação, se não fosse com a criatividade divina? Pergunta para você mesmo: como que o Espírito Santo pode intervir na minha vida se eu não estou disposto a pensar nisso? Como que Deus pode intervir na minha vida se o meu papel, ao invés de dobrar meu joelho e falar: Senhor, me dá uma ideia, me dá uma estratégia, me dá um sonho, põe a minha mente em ordem para que eu possa pensar, põe as minhas emoções em ordem para que eu possa pensar. Você só vai conseguir fazer isso quando você parar de reclamar da sua realidade, quando as suas emoções forem exatamente submetidas ao propósito de Deus no seu coração. Se eu e você não somos capazes de calar a nossa alma, de não calar sentimentos e impulsos,
como que nós vamos governar aquilo que Deus nos chamou para estar e para fazer? Se a nossa alma grita e nós damos vazão para a nossa alma, como que nós vamos governar? Como que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós só ouvimos as vozes das nossas próprias reclamações e da nossa própria conformidade? Quem aqui nunca ouviu isso não é para você. Em olhar para alguém indo e avançando, e talvez uma mãe, um tio, um amigo, dizendo, isso não é para você. Isso é para o filho do rico. Isso não é para você. Você nunca vai conseguir chegar naquele lugar. Você nunca vai conseguir. Para você, meu filho, você é filho de pobre. Que santa insatisfação que eu carrego nisso. Porque um dia me disseram, as pessoas nunca vão te respeitar se você não tiver dinheiro. Um dia me disseram, você nunca vai conseguir ser pastor, porque pastores que as pessoas respeitam são só pastores que têm dinheiro. Talvez você carregue um sentimento de que não pode conseguir, porque alguém lá atrás te disse. E Deus aqui essa noite quer virar uma chave na sua vida, porque Deus quer te fazer ser criativo para resolver os seus problemas. Deus quer te dar ideias. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a sua vida. Que vai mudar as nossas vidas. Só que um coração em desordem, uma alma em desordem, não consegue ser criativo. Uma alma conformada não consegue ser criativa. Uma alma tapada, desculpa com a palavra, uma alma tapada. Tapada não estou dizendo por pessoas, mas tapada no sentido de crenças. Alguém que a Bíblia diz, para você, eu te escolhi, você é mais do que vencedor, mas as pessoas só conseguem enxergar, meu avô foi assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu irmão é assim, então eu sou assim. Meu vizinho disse que eu ia ser assim, minha professora disse que eu ia ser assim, as situações disseram que eu ia ser assim, e Deus vem falar que eu não sou assim, não tem como eu ser diferente. Pessoas que estão fechadas, tapadas, porque as suas emoções falam mais do que a criatividade e os sonhos de Deus. Deus quer mexer na sua alma para te prosperar, porque talvez a sua alma está em desordem. E alguém com a alma em desordem, quando prospera, quer esfregar na cara dos outros. Olha aqui, eu consegui, ó. Uma alma em desordem, a Bíblia diz que faz a terra tremer. É alguém que quer esfregar na cara das pessoas que afrontaram ela. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e o espírito de altivez, a queda. O que o Salomão dizia? Que se você prosperar com o coração desalinhado, você vai prosperar para cair. Talvez você não está prosperando porque Deus está te poupando. Poupando o seu coração da vergonha, porque a sua alma não está alinhada para viver os planos e os sonhos dele ainda. Está entendendo? Amém? Vocês estão calados hoje. Amém? Quando nós não entendemos, e talvez a falta de entendimento seja porque nós não aprendemos a obedecer a Deus. Talvez a nossa não obediência, a nossa desordem, seja por ignorância. E talvez a nossa vida, eu quero falar sobre uma desordem espiritual aqui agora. Eu falei da desordem familiar, da desordem emocional, mas eu quero falar da desordem espiritual aqui. Um nível de desordem espiritual é provocada pela ignorância. Oséias capítulo 4, verso 6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. É nítido, todas as vezes que a Bíblia fala sobre luz na Bíblia, todas as vezes que essa palavra luz na Bíblia aparece, é para falar sobre conhecimento.
Existe uma tendência de Deus em nos ensinar coisas que nós não sabemos. E muitos de nós, por não sabermos, somos ignorantes. No que diz respeito à nossa vida espiritual, nós devíamos andar fino nisso, mas nós somos grossos. Nós somos arrogantes na nossa vida espiritual, porque nós achamos, porque praticamos certos ritos, nós estamos prontos. Eu acho que a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem espiritual é achar que ele já está pronto, é achar que ele já está maduro, é achar que ele não precisa de mais ninguém para falar no coração dele. Quando a pessoa entra nesse nível, todo o resto começa a desandar. E nós precisamos, como igreja, entender quais são as desordens no plano espiritual na nossa vida. Porque ainda que você venha na igreja todo final de semana, todo domingo eu estou aqui, pastor, toda terça-feira eu estou no GC, mas ainda o coração pode estar desajustado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículo 10, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará as vossas sementes, e fará crescer os frutos de justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vamos ler de novo? Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá ou aumentará as vossas sementes, e fará crescer os frutos de justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio da sua generosidade resulte isso em ação de graças ao próprio Deus. Paulo está dizendo, Deus quer te abençoar. Você pode dizer um amém aí? Você crê nisso? Vocês estão calados, você pode dizer um glória a Deus, fala, Deus quer te abençoar. Vamos de novo? Deus quer te abençoar. Aleluia. Vamos lá. Deus disse, eu vou te abençoar, mas eu vou te dar pão e vou te dar semente. Você pode dizer comigo pão? Semente. O que Deus disse que vai aumentar na sua vida? Semente. Ele diz, eu vou dar pão para que você coma, e semente para que você semeie. E eu vou aumentar o quê? O pão para você comer? Eu vou aumentar o que na sua vida? Para que serve uma semente? Para que serve uma semente? Pão serve para você comer, semente serve para você semear. Entenda o que eu vou dizer, nem todo recurso que chega na sua mão é para você comer dele. Existe uma fração dos seus recursos que são sementes para você plantar ele para a próxima estação. O crente aprendeu que 10% é para dar para Deus. Ele nem entendeu que 10% é para dar para Deus, ele acha que 10% é para dar para a igreja. E se eu tiver tempo aqui hoje, eu quero mostrar para você que quando você semeia, você faz um ato profético, porque a Bíblia diz que Abraão semeou para Jesus. Ele semeia em Melquisedeque, que é a expressão de teofania que representa Jesus. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que Levi, nos lombos do seu pai Abraão, semeia a Melquisedeque, a Jesus. O fruto ou o destino da nossa oferta, o destino dos nossos recursos, não tem outro lugar que não seja a pessoa de Cristo na nossa vida. O grande problema é que muitos de nós não entendemos por que Cristo quer aumentar a semente. Quando Ele investe mais semente na sua vida, você acha que é pão e quer comer. Deus melhorou meu salário, agora eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou ter um padrão de vida melhor. Eu vou crescer, agora eu vou andar num carro melhor. Eu vou comprar uma casa melhor. Deixa eu te falar uma coisa, para que você saiba.
Um homem que não tem contentamento no seu coração, preste atenção no que eu vou dizer. Um homem que não carrega dentro de si o contentamento, pode ganhar todo o dinheiro do mundo, e ele não vai ficar satisfeito. Qual é o padrão de vida de Deus? O padrão do contentamento. O que você tem, fique feliz e celebre a Deus. Pastor, eu estou vivendo aqui na régua. Agradeça, celebre e fique feliz, porque a sua alegria, o seu coração vai abrir portas para novas etapas na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso, mas porque eu quero. Deus sabe o que você precisa e sabe o que você quer. Ele está esperando o seu coração se alegrar com aquilo que Ele está te dando agora. Um coração agradecido atrai a presença de Deus, meu filho. Um coração que celebra a provisão, alegra o coração de Deus. Qual é o padrão de vida que você espera? O padrão que você está vivendo agora. Celebra o que você está vivendo, porque o que você está vivendo é fruto da bênção de Deus na sua vida. É a bênção de Deus manifestada na sua vida. Pastor, mas eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver. Então Ele está dizendo, eu vou aumentar a semente na sua mão, para você aprender a plantar. Eu vou te dar sementes para plantar. Aí você recebe o salário, separa o dízimo, e agora eu vou para o gauchão, eu vou comer. Aí depois você vai para o gauchão, agora não vou para o gauchão não, que agora eu vou para o... Porque gauchão é trem, né? Podrão. Agora eu vou para o gourmet. Aí ganha mais um pouquinho, não, agora eu vou para o sushi. E Deus está dizendo, meu filho, eu não estou te dando pão, eu estou te dando semente. Seja inteligente, se você come a semente, você planta futuro? O fiador do seu futuro é a semente que você planta. Se você planta a semente no lugar certo e na hora certa, as coisas vão brotar e vão crescer na sua vida. Só que nós somos mesquinhos. Desculpa se te ofendo, eu te amo. Mas nós somos mesquinhos em querer comer toda a semente que Deus coloca na nossa mão. Nós queremos comer tudo, nós somos gananciosos, nós queremos mais para mostrar para as pessoas. Nós queremos mais para provar que nós somos bons para nós mesmos, desordem emocional. Nós queremos mais para provar para a nossa família que eu não sou aquilo que eles disseram, desordem familiar. A Bíblia diz que a sua abundância vai ser o resultado da sua abundância, o resultado da bênção de Deus vai ser uma única coisa. As pessoas vão olhar e dizer, a glória de Deus está sobre a vida dela. Deus está na vida dessa menina, Deus está na vida desse cara, porque não é possível, eu estava em aperto e Deus mandou esse cara foi generoso na minha vida. Ele está dizendo, a sua generosidade vai ser como ação de graças a Deus. Paulo está dizendo, as pessoas vão receber sua semente. Profetize na sua vida, que Deus vai te dar semente aqui essa noite, em nome de Jesus. Deus vai te dar um lugar para você semear uma semente essa semana. E a Bíblia está dizendo, que quando você plantar essa semente, as pessoas vão dizer assim, graças a Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida, porque era aquilo que eu precisava para esse momento. Porque generosidade é uma marca de um homem de Deus. 1 João capítulo 3, primeira carta de João à igreja. Nisto conheceremos o que é o amor. Jesus Cristo que deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadece dele, como pode permanecer o amor de Deus na vida dessa pessoa? Ser generoso é uma ordem espiritual. Ser generoso é a face do amor de Deus celebrado pela igreja. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Como Cristo provou o seu amor por mim e por você? Dando. Ser generoso é o traço divino no coração de um homem.
Ser generoso é uma expressão de fidelidade, de amor. Ser generoso é a marca de Cristo no coração de um homem que recebeu a bênção de Deus na sua vida, no seu íntimo. Eu quero te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você foi generoso na vida de alguém? Qual foi a última vez que você pegou semente e plantou no coração de alguém? A gente já tirou oferta aqui, eu quero te desafiar aqui essa noite em nome de Jesus. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Seja generoso na vida de alguém aqui hoje. Seja generoso, escolhe alguém, dá uma olhada para o lado, dá uma olhada para trás. O Espírito Santo vai tocar seu coração, o Espírito Santo vai te dar nomes aqui essa noite. Pastor, mas não tem dinheiro, mas talvez você tenha alguma coisa que essa pessoa está precisando. Porque quando, pastor, mas eu vou dar, pastor. E se ninguém me der nada? Você não está dando para receber, você está dando com alegria. E se você não receber, a sua semente está plantada no lugar certo. Ah, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. Cancelado. A gente não, já ofertou. Já ofertou, já acabou. Vou fazer Pix. Não queremos oferta sua a partir de agora. Eu quero que você olhe para alguém. E aprenda a ser generoso, porque Deus está te dando sementes aqui, cara. Talvez o seu irmão está aqui hoje e precisa de algo que você carrega. E eu não estou falando só de dinheiro, talvez de atendimentos, de conhecimentos, de tempo. Ser generoso não é dar dinheiro para as pessoas. Se desse dinheiro, se dinheiro resolvesse tudo, o mendigo não ficava na rua. Se você der R$1 milhão para um mendigo, não quer dizer que ele vai sair da rua. Porque o que prende ele na rua não é dinheiro e nem a falta dele, o que prende ele na rua são traumas. Qual foi a última vez que você usou da sua semente? Porque essa é a ordem de Deus, sejam generosos. Porque eu fui generoso, eu dei tudo que eu tinha, e tinha o de melhor. O melhor que o céu tinha, Ele deu para você. O que Deus tinha de suprassumo, que era o Filho dele, Ele deu para você. Em seu lugar. Só que nós somos culturalmente mesquinhos. Nós queremos ver para crer. Nós queremos receber para dar. Nós queremos estarmos satisfeitos para então eu dar um pequeno passo. Lucas 6, capítulo 38, Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. O que Jesus disse? Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. A lei espiritual é: eu não vou esperar receber para dar, eu vou dar. Eu vou fazer. Eu vou dar o primeiro passo. E eu não vou dar o primeiro passo esperando receber. Porque se eu dou o primeiro passo esperando receber, é uma denúncia de avareza e de barganha com Deus. Quando você planta aqui, deixa eu ver se tem um envelope. Quando você chega com o seu envelope aqui, a declaração que você faz não pode ser: Senhor, olha aqui, ó, estou fazendo, hein? Lembra-te de mim no teu paraíso aí, ó. A declaração é: Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu já quero te agradecer, porque o Senhor salvou a minha vida da miséria. Se o Senhor não fizer nada por mim, Jesus, eu quero expressar a minha gratidão, porque eu sou o que eu sou, e tenho o que eu tenho, e faço o que eu faço, porque o Senhor está na minha frente me conduzindo, então eu faço com meu coração aberto. O ato de dar não quer dizer que você vai receber instantaneamente, não deve ser a sua motivação. Ser generoso não é para receber dos outros, ser generoso é porque esse é o traço de caráter de Deus na sua vida. É porque você é generoso que as portas se abrem. É porque você é generoso que a abundância te alcança. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que eu e você somos como um rio. A imagem de Deus, a imagem do trono de Deus é como um rio que flui do trono de Deus. Isso significa que água entra e água
A água entra. Tem muito crente tentando represar o que Deus está dando para ele. E quando você represa, existe um lugar onde não tem como mais entrar. E Deus disse, se você for um rio, eu não vou ter problema em aumentar a densidade do que eu vou dar para você. Porque eu sei que o que eu te der, na mesma proporção, vai sair de você. Porque o seu coração não está preso no que eu dou. Seu coração está preso em mim. Salmo 18, 25, já estou acabando. Queria que você abrisse para mim, por favor, Salmo 18, 25. Ao fiel, apresenta-te fiel. Ao irrepreensível, se revela irrepreensível. Ao puro, se revelas puro. Mas ao perverso, reage à altura. Não é isso? O que Deus está dizendo? Que ao fiel, eu me revelo com fidelidade. Ao irrepreensível, eu me revelo irrepreensível. Ao puro, eu me revelo com pureza. Sabe o que isso significa? Que as minhas ações determinam a revelação que eu carrego de Deus. As minhas ações revelam o caráter de Deus para a minha vida, para que eu possa perceber. Qual é o tamanho da revelação que você tem? O tamanho da revelação que você se entrega. Qual é a revelação de Deus que você tem? A revelação da ação que você tem hoje. Se você é santo, Deus vai te revelar em santidade. Se você é puro, Deus vai te revelar puro. Se você é irrepreensível, Deus vai te revelar de forma irrepreensível. Mas pastor, eu sou perverso, Deus vai se revelar com perversidade? E Deus tem perversidade? Ah, pastor, eu sou desobediente, Deus vai se revelar de que forma para mim? Ele não vai se revelar para você. Porque Deus não tem infidelidade no coração. Deus não tem perversidade, Deus não tem impureza em si. Então aqueles que buscam a Deus com esse coração, Deus diz, eu te resisto. Eu não me mostro para você, porque eu vou me mostrar mediante a sua ação para comigo. Se você me buscar com santidade, eu vou abrir a porta de santidade para você me enxergar. O quanto que você tem de Deus, o tanto que Ele tem de você. E se Ele tem você, Ele te põe em ordem. Ele te organiza, Ele te prepara para que a bênção dEle te alcance. Só que nós queremos a bênção sem estarmos prontos, sem estarmos ajustados. Nós queremos um Deus que nos revela prosperidade, mas nós plantamos mesquinhez para Ele, miséria. Plantamos homens e mulheres que em segundo plano para Deus, como Deus se fosse a sobra do nosso coração. Mas queremos que Deus se revele para nós de uma forma íntegra. Lucas 6, 38, para acabar. Vou acabar no horário, oh glória a Deus. Mateus 6, 38. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Mateus capítulo 7, Jesus disse, se você julgar, vai ser julgado. Se você fizer isso, vão te fazer aquilo. Mas quando a Bíblia fala sobre semeadura, ou quando eu dou algo, Ele diz, eu vou te retribuir em boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ele está dizendo, eu vou amplificar. Eu vou aumentar se você obedecer. Isso significa que quanto mais eu faço para Deus, quanto mais eu entendo e obedeço a Deus, mais a minha vida, mais os meus resultados são amplificados. E você está achando que é pelo seu esforço. O seu esforço não é compatível com o reino. A sua obediência é. Se você quer ir além, seja mais obediente.
Se você quer mais de Deus, seja mais obediente. E Deus vai ter prazer em te abençoar. O problema é que nós não queremos pagar o preço da obediência, porque obedecer a Deus, sabe quanto que te custa? Tudo. Obedecer a Deus te custa tudo. Tudo. A Bíblia fala de um homem que tinha um filho, que amava o filho, que esperou o filho por 25 anos. E Deus disse: você quer me obedecer? Me dá seu filho. Isaac era tudo o que Abraão tinha. Abraão, quando decide entregar Isaac no seu coração, ele não só recebeu Isaac de volta, mas recebeu uma geração inteira, uma descendência inteira, inúmeras como as areias do mar. Uma geração maior, ou pelo menos no número das estrelas dos céus. Quando nós decidimos obedecer e entrar na ordem de Deus, nós não temos a dimensão do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós não temos dimensão. Às vezes você acha que obedecer a Deus vai te custar, mas você não tem noção da recompensa que é e da alegria que é obedecer a Deus. Você não tem, talvez você tenha a angústia de dizer: Senhor, mas se eu soltar isso, o que vai acontecer? Se eu abrir mão disso, o que vai acontecer? E a gente fica muito preso naquilo que nós estamos entregando. Mas essa noite eu quero profeticamente te fazer enxergar aquilo que você pode receber. Não como um prêmio. Não é sobre prêmios. Paulo, no livro de Filipenses capítulo 4, a igreja de Filipe estava preparando uma oferta para ele. E Paulo fala assim: eu não estou olhando para o donativo, eu não estou olhando para aquilo que eu estou recebendo, mas eu quero olhar por aquilo que a oferta que vocês estão mandando vão fazer na vida de vocês. O que Paulo está dizendo? A oferta é uma expressão, e essa expressão vai ecoar no céu, e esse eco no céu vai voltar como um bumerangue na vida de vocês. Nunca foi sobre dar dinheiro na igreja, nunca foi sobre dar dinheiro para ministérios, nunca foi sobre ser generoso em uma área, sempre foi sobre obediência e generosidade. A minha pergunta para você é: se Deus passasse em revista aqui hoje, quantos corações obedientes Ele encontraria aqui? Obediência é testada. Ninguém pode dizer que é obediente até que sacrifique uma das suas vontades. Porque ser obediente vai custar a sua razão. Deus vai dizer: eu quero isso. E você vai tentar questionar Deus, e Deus vai dizer assim: ó, estou nem te ouvindo, eu quero o que eu te pedi. E muitas vezes o que Deus te pediu vai ser algo que te custe. E eu não estou aqui falando de dinheiro. Talvez Deus vai te pedir pecados. Talvez Deus vai te pedir pessoas. Talvez Deus vai te pedir posicionamentos, palavras, consertos. Deus vai te pedir posições. Deus vai te pedir: olha, eu quero que você volta lá e conserta com fulano de tal. E você vai dizer: mas eu estava todo certo. E Deus disse: eu não estou te perguntando, eu só te mandei ir lá e consertar com ele. Não porque Deus quer que você conserte, mas Deus quer ver a sua disposição em obedecer Ele cegamente. E talvez aquela pessoa que recebe seu perdão todo errado vai dizer assim: cara, esse cara teve humildade para vir aqui, o que esse cara está fazendo diferente? Ele vai olhar e falar assim: esse cara tem Jesus, se Jesus só alcançou a vida desse cara, pode alcançar a minha também. Eu não sei se você sabe, mas quando existem problemas entre irmãos, um prende a vida do outro, porque a amargura prende pessoas. Deus diz: volta lá e solta. Você estava todo certo, mas solta. Só para ver se você tem coragem de obedecer a Ele. Se Deus passasse em revista aqui hoje, quantos corações obedientes Ele encontraria aqui agora?
Nós queremos, nosso objetivo é simples. Nós queremos a vida eterna e queremos viver uma vida abundante aqui. Deus já sabe disso. Quando Ele nos criou, Ele já fez promessas sobre isso. Ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai e vou construir moradas e um momento eu vou voltar. Ele disse, essa ansiedade que você tem pela eternidade, eu vou suprir. E também disse, olha, eu sou o Deus do ouro e da prata. Tudo é meu filho. Se eu quiser, eu te dou deliberadamente. Deus sabe das nossas ansiedades, mas Deus não está requerendo isso. Ele está dizendo, eu quero o seu coração. Se você estiver pronto para me obedecer, eu te jogo lá em cima. Eu faço o que eu sonho fazer, se você me obedecer de todo o seu coração. Se Deus passasse em revista, existe um texto na Bíblia que ele fala, eu passo em revista o seu exército. Dá uma olhada para o seu irmão e fala, você é exército de Deus. Se o general passasse em revista aqui hoje, todo mundo, aí, ó, sentido que o general vai passar. Quantos corações generosos ele conseguiria encontrar aqui dentro? Quantos corações generosos ele conseguiria encontrar? Sabe, a gente pode dar aquela desculpa, mas Deus, é porque está apertado as coisas. Ele vai dizer, eu te dei o meu melhor, te dei o meu filho, para que você entendesse que não é sobre o quanto você tem, mas o quem você é. Quem você é o meu filho, e se você é meu filho, não existe nada que você não possa alcançar. Eu tenho uma notícia para te dar, ele já está passando em revista, já está tocando corações. A minha pergunta é, quantos corações querem se dobrar em obediência a Ele aqui essa noite? Quantos corações anseiam em se dobrar e dizer, Senhor, eu quero te obedecer mais do que todas as coisas da minha vida, porque eu quero entrar em ordem, eu quero entrar no prumo, eu quero entrar no lugar que o Senhor tem para a minha vida. Quantas pessoas querem isso? Talvez o Espírito Santo já está aqui te tocando, e eu sinto isso no meu coração, que o Senhor já está colocando nomes no seu coração. Não rejeite esses nomes. Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida e vai dizer, olha, faça isso para Ele. Sabe por que a igreja de Atos prosperou? Porque eles tinham comunhão. As necessidades de um eram a necessidade de todos. E talvez você não saiba, ou talvez você busque, falou, Senhor, abre uma porta para mim, talvez Deus vai te usar para ser generoso, e o fruto da sua generosidade vai ser ação de graça para Deus. E se a sua atitude for ação de graças para Deus, você profeta, pode esperar, que Deus vai abrir os céus, a terra, o mar, para te abençoar. Porque Deus não está buscando enriquecer ninguém, Deus está procurando corações que estão em ordem, obediência e generosidade. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.